Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Axioma da Escolha, um podcast de matemática dinamizado pelo Núcleo de Estudantes de Matemática da Universidade do Porto, o Enigma. Em cada episódio, nós teremos um matemático para nos falar um pouco sobre o seu teorema favorito. O meu nome é Inês Guimarães, vou ser a vossa apresentadora e hoje tenho comigo a professora Inês Cruz. Professora, gostava de se apresentar. Muito bom dia a todos, obrigada por nos estarem a ouvir. O meu nome é Inês Cruz e sou matemática, fiz a minha licenciatura aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto já há muito tempo, mesmo muito tempo. Não parece. Pois não, mas foi. Okay. Mas foi. A Inês ainda não era nascida, com certeza. Mas eu também já tenho uma certa idade. É verdade. Pronto, e depois fiz o meu mestrado e o meu doutoramento em Warwick, no Reino Unido, e foi aí que tomei contacto com este famoso teorema que vou apresentar hoje. Ok. E qual foi, digamos, a área de doutoramento em que é que se especializou? Portanto, a minha área de doutoramento é geometria diferencial, bastante mais específica do que isto, foi na área de geometria de Poisson. Não conhecia. Ok. É um assunto bastante restrito, aliás, a matemática é bastante ampla, não é? Portanto, a geometria diferencial já é um campo bastante específico dentro da matemática e esta área da geometria de Poisson, a geometria simplética, ainda é mais específica, portanto, é uma área pequenina. Okay. Pequenina. Mas agora, posso estar enganada, mas tinha a ideia que a professora não esteve sempre no percurso académico, ou seja, chegou a trabalhar... É verdade. Portanto, eu fiz uma pequena experiência, que não correu muito bem, que foi trabalhar fora da faculdade. Então, tive cerca de 10 meses a trabalhar na EDP. Hoje em dia chama-se REN, na altura chamava-se EDP. Eu fiz uma experiência de trabalho na EDP de que não gostei. Okay. Não gostei. E, portanto, tive que voltar a estudar. Então, acho que chegou a altura de acabarmos com o suspense. Quer falar-nos um pouco sobre o seu teorema favorito? Ok. Então, este é um dos meus teoremas favoritos. Acontece que ele é dos meus teoremas favoritos, se calhar aquele que é mais fácil de explicar. Portanto, eu vou tentar. O nome do teorema é Teorema da Não Contração. O nome do teorema em inglês é Non-Squeezing Theorem e é devido a um matemático chamado Gromov. Muita gente não conhece o teorema de Gromov. E agora querem o enunciado, certo? O enunciado. Sim. O enunciado vai ser um bocadinho incompreensível, mas eu depois vou perder 5 minutos a tentar explicar o teorema. Obrigada. Ok, então o teorema diz que não existe nenhum simplectomorfismo que envie uma bola de raio R dentro de um cilindro simplético com raio inferior. Ok, eu entendi a palavra bola e cilindro. Muito bem. Já é bom, já não é? é? Não é nada mal. Vai ver que o cilindro não é o que pensa, mas vamos ver. Ok. Então vamos começar pelo primeiro palavrão que eu tenho que explicar. Sim. O primeiro palavrão que eu tenho que explicar é simplectomorfismo. O que é um simplectomorfismo? Então, uma isometria é uma coisa que muita gente conhece, é uma estrutura que preserva métricas. Um simplectomorfismo é uma aplicação que, em vez de preservar métricas, vai preservar uma estrutura simplética. Então, a ideia agora é explicar o que é essa estrutura simplética. Portanto, não é uma métrica, é uma coisa parecida, mas não é uma métrica. Então, a primeira coisa importante para explicar é que estas estruturas simpléticas só existem em dimensão par. Por isso, essa tal bola e esse cilindro não vão ser no espaço tridimensional. Vão estar ou no espaço quadridimensional ou por aí fora, está bem? Podemos começar até em dimensão 2. Portanto, as estruturas simpléticas só existem em dimensão par. Vamos simplificar e supor que esta estrutura estava em R4, 4 dimensões, e é costume em geometria simplética definir as coordenadas da seguinte maneira. À primeira e à segunda chamamos x1, x2, à terceira e à quarta vamos chamar y1 e y2. Tá? Ok. Então a estrutura simplética o que é que faz? Ela mede a área com sinal das projeções nos planos x1, y1, x2 e y2. E depois somamos essas áreas. Portanto, pegamos num conjunto, projetamos no plano x1 e y1, esqueça que é a primeira e a terceira coordenada, depois na segunda e na quarta. E são áreas com sinal, portanto isto pode vir a dar zero para um conjunto, está bem? Ok. Isto é uma estrutura simplética. Se for em vez de ser R4, é R6, vai aparecer no plano x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Ok. Parte fácil, bola. A bola de raio R é simplesmente o conjunto dos pontos cuja distância, por exemplo, à origem é menor ou igual a R.
Claro que esta distância é uma distância em R4 ou R6, em vez de ser em R3. Sim, Okay? mas é uma distância é na mesma. Ok. Qual é a surpresa aqui? A surpresa é a definição de cilindro. Ok? Portanto, eu vou começar por definir um cilindro normal. Se estivéssemos a falar em R3, Inês, como é que visualiza um cilindro? Visualiza em pé, Sim, certo? sim. Portanto, será dado por uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado Igual a menor ou igual a r ao quadrado Sim. e deixa o z livre. A maioria das pessoas imagina cilindros com limitado, alturas pois. limitadas. Não, É aquilo é um infinito. cilindro infinito mesmo, o que ainda torna o teorema mais surpreendente. Eu não consigo nem meter uma bola numa coisa com raio infinito. Portanto, em R4, esse cilindro é muito parecido. O que é que acontece? Em vez de pormos x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado e deixarmos o y1 livre, deixamos y1 e y2 livres. Ok. E esse é o cilindro normal. Qual é o cilindro simplético? Aqui que a diferença é importante. O cilindro simplético é o cilindro que satisfaz a equação x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado. Portanto, é a primeira coordenada ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. A segunda e a quarta ficam livres. Portanto, se quiser visualizar em R3, no fundo seria um cilindro deitado, infinito, e depois há de ter uma outra dimensão infinita lá em R4 que a gente não vê. Ok. O teorema houve uma tentativa de explicar. Não, acho que fez um ótimo Entendeu? trabalho. Certo. Okay. Então, só aqui para relembrar o enunciado. O enunciado. Exato. Diz que não é possível encontrar, e não existe mesmo, nenhum simplectomorfismo que pegue numa bola de raio R e mergulhe ou envie para dentro de um cilindro de raio inferior. Pode achar isto normalíssimo. O raio é inferior. O que é que acontece? É que o teorema deixa de ser válido se, em vez de cilindro simplético, o cilindro for um cilindro normal. Eu, por exemplo, consigo mergulhar por um simplectomorfismo, uma bola de raio R, no cilindro mais magrinho que a Inês conseguir imaginar. Raio Epson. Está bem? Portanto, se em vez do cilindro ser simplético eu estivesse a falar de um cilindro normal, eu encontrava uma maneira de fazer isso. Então aqui, pois, o facto de ser simplético faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pronto, para os ouvintes que estiverem atrapalhados com isto, devo dizer que o teorema é complicadíssimo. Foi provado apenas em 1985 e o matemático que o provou recebeu o prémio Abel. Está bem? Recebeu o prémio Abel em 2009. Está bem? Portanto, é quase como uma medalha. É só para explicar. Eu estou a tentar explicar o teorema, mas ele é muito complicado. Ele é extremamente complexo. Está bem? E este teorema, digamos que a professora foi um amor à primeira vista ou só ao longo do tempo é que lhe aprendeu a dar valor? Ora bem, eu fiz o mestrado em Warwick em 1990. Portanto, o teorema estava mais ou menos fresquinho, tinha 5 anos. E este teorema foi um dos teoremas que eu tive que sofrer na cadeira de geometria simplética, está bem? Gostei muito, mas fui-lhe dando mais valor ao longo do tempo, porque eu sei que este teorema é uma pedra angular em geometria simplética, está bem? Existe a versão antes do teorema de Gromov e a versão da geometria simplética depois do teorema de Gromov, está bem? Portanto, é um teorema muito importante, para mim é um teorema fantástico. Devo dizer que a prova é dificílima, eu tive que estudar, mas já não me lembro. Quantas páginas? 40 páginas no artigo do Invenciones Matemática, 40 páginas. É muito complicado e envolve aqui umas coisas chamadas curvas j-holomorfas que não vou nem tentar explicar o que é que são. Está bem? Ok. Então foi um bocadinho penoso. Foi um bocadinho penoso, até porque saiu no meu exame, num exame de 2 horas. Uma das 5 perguntas era para dar uma ideia da demonstração do teorema de Gromov. Foi um sofrimento, mas é um teorema muito bonito. Ok, ótimo. Pronto, nós gostamos de pedir sempre aos nossos convidados para eles emparelharem, digamos, a sua escolha com algo mais normal, um filme, uma música, uma comida. O que é que este teorema faz a professora? O que é que se lembra quando pensa neste teorema ou o que é que associa? Ok, comida. Ovo cozido. Vou deixar depois as pessoas ao cuidado de procurar porque um ovo cozido. Se puserem symplectic egg na internet, se calhar vão chegar lá, está bem? Comida, ovo cozido. Então fica aqui o trabalho de casa. Fica aqui o trabalho de casa. Perceber porque o ovo cozido está relacionado Exatamente. Mas eu, na realidade, até me interessaria mais falar sobre um filme. Não é um filme, é uma série que eu gosto muito, acho muita piada. Não sei se a Inês conhece. A teoria do Big Bang. Sim. Conhece? Sim. Conheço, sim, senhora. Pronto. Mas deixei de ver, pai,
quinta ou sexta temporada. São para aí 10, são muitas. Pois, aquilo começou a ficar um bocado de novela. Pronto, o que é que acontece? Mas o início é muito bom. Mas sim. eu vou explicar. Sim, eu vou explicar força. porque é que associo este Sim. Portanto, a teoria do Big Bang, como ainda sabe, tem as personagens são bastante engraçadas. Tem 2 físicos teóricos, um astrónomo e um engenheiro do MIT, que é menosprezado pelos outros. O Howard. O Howard Howard. Então acontece que o Sheldon tem frequentemente, atrás dele, é um dos físicos teóricos, um quadro branco, em que vai escrevendo, ou frequentemente está cheio de coisas, não é? E o que acontece é que o quadro do Sheldon tem muitas vezes coisas relacionadas, não diretamente com este teorema, mas com a geometria simplética em geral. E eu, a maioria das vezes que olho para o quadro, eu reconheço tudo o que lá está. Portanto, para mim é incrível olhar para ali e ver quem é que faz o desenho do quadro do Sheldon, porque é espetacular. Tem de ter, claro, pessoal científico. Certamente, nunca encontrei lá um erro. Pronto, e agora se calhar desvendar um bocadinho o enigma, porque o que é que esta geometria simplética tem a ver com a teoria do Big Bang ou com os físicos teóricos? Sim. É que a geometria simplética foi uma área da geometria que foi, digamos, construída na década de 1950, precisamente para dar um enquadramento matemático para a mecânica clássica. Para a mecânica clássica. Exatamente. Okay. Portanto, a maioria dos físicos teóricos, na parte inicial em que começam a trabalhar com mecânica hamiltoniana e mecânica lagrangiana, tem ali um formalismo teórico que está por trás, que é a geometria simplética. E é que estas coordenadas x1 e y1 que eu falei, estas coordenadas x1, y1, x2 e y2, na realidade representam as posições e os momentos de sistemas de partículas em sistemas mecânicos. Então foi basicamente fabricada, encomendada. Foi mesmo, na década de 1950, está bem? Mas ela foi, sei lá, desenvolvida mais, foi por matemáticos que tiveram de entrar, que tiveram de ficar por dentro da física para desenvolver isto, ou por físicos que tiveram de aprender matemática? Honestamente não sei. Eu vou-lhe dizer que a maioria, muitos dos resultados iniciais da geometria simplética, portanto antes do teorema de Gromov, já eram conhecidos dos físicos com outro nome. Por exemplo, os simplectomorfismos na física chamam-se transformações canónicas. Está bem? Portanto, a maioria destas coisas já era conhecida. O que acontece é que a matemática formalizou isto e a tornou mais abstrato, no sentido que tem mais aplicação do que só a física. Mas essa foi a motivação dos matemáticos para desenvolver. Embora, como lhe digo, muitos dos resultados que os matemáticos tenham provado inicialmente já tinham sido provados por físicos com outros nomes. Está bem? Portanto, é uma parceria simpática entre física e matemática. Então suponho que a professora também se interessa por física ou mais... Ora bem, então eu devo dizer, vou-lhe confessar, a Inês não, se calhar não sabe, vou-lhe confessar. O meu conhecimento de física mesmo, é zero. Não vou dizer medida nula, é mesmo zero. Toda a física que eu aprendi através da matemática. E, portanto, eu comecei, quando fiz o mestrado em Warwick, fiz a área de geometria simplética, depois cheguei aqui ao Porto para dar aulas e fiquei encarregada de dar as aulas de mecânica racional 1 e mecânica racional 2. Portanto, toda a mecânica que eu aprendia através da matemática. E, por engraçado que seja, a minha física, digamos, entre aspas, é muito sólida e veio da matemática, portanto é possível. Existe essa possibilidade. Ok. Professora, estava aqui a pensar, como já fiz esta pergunta a um convidado passado, se a professora tivesse de recuar assim, para uma época histórica em que gostasse de ter vivido, qual seria a sua escolha? Ora bem, recuar. A Inês não deve ter visto esse episódio da teoria do Big Bang, em que os 4 compram uma máquina para viajar no tempo, viu? Sim. Tiveram que carregar com elas cada acima e eu não queria passar por isso. Pronto, eu recuar, na realidade não recuava, vou-lhe explicar porquê. Porque a geometria simplética realmente sofreu o seu maior desenvolvimento na altura em que eu comecei a estudá-la, portanto não recuaria muito mais do que isso. Mas gostava talvez de avançar. Oh, isso não é mais interessante. Achava interessante avançar e ver um dia o que é que se passa hoje. Imaginemos, passar até 2050 e ver o que é que, nesta década em que nós estamos, foi provado e que possa vir a ser chamado como pedra angular, tal como este teorema de Gromov foi a pedra angular na geometria simplética, portanto, enfim. Ou seja, tem mais curiosidade acerca do talvez, futuro. Neste ramo em si, se calhar faz mais sentido andar para a frente do que andar para trás. Um desenvolvimento muito recente. Exatamente. E já agora, tem algum matemático favorito que admire particularmente? Tenho, imenso. Vou-lhe dizer, essa era a minha segunda escolha para o teorema, mas íamos sofrer todos muito para tentar conseguir explicar. Cartan.
Cartan. Élie Cartan, tá bem? O Élie Cartan desenvolveu uma coisa que se chama o cálculo de Cartan e que é fundamental para quem trabalha em geometria simplética, está bem? E ele morreu em 1946. Não, morreu em 1951. Mas o cálculo que ele desenvolveu, que se chama cálculo de Cartan, foi das coisas mais espetaculares que eu conheço. Portanto, sim, o Cartan, sem dúvida. Cartan, sem dúvida. Sem dúvida, Então, sem dúvida. ok. Nós, pronto, aqui no Núcleo de Estudantes, temos conhecimento que a professora também gosta muito da série Friends, How I Met Your Mother. Como é que sabem Sim, isso? Pois. Nós já... A sério? Nós somos bons stalkers. E se tivesse de associar este teorema a uma personagem Meu Deus. de alguma dessas séries? Meu Deus, socorro. Ora bem, vamos fazer assim um enigma. Ovo cozido, Mónica. Pronto, já está. Okay. Está resolvido. Mais um exercício. Mais um exercício para pensarem em casa. Para os ouvintes. O que é que disse mais? Qual era a outra série? Friends e How I Met Your Mother. How I Met Your Mother é um bocadinho mais difícil. Já foi muito difícil isto para mim, Inês. Esta foi... Obrigada pelo esforço. Foi um esforço. E mais uma coisa que, pronto, digamos que não chegou aos ouvidos, é que a professora é alérgica ao pó de giz. Sim, bastante. Como é que é ter esse tipo de alergia e ensinar num departamento onde a maior parte dos quadros É verdade. são Isso a Inês com giz? foi vítima, portanto a Inês pode dizer. O que acontece é que eu dou a parte das minhas aulas, dou com slides e tudo o que escrevo no quadro é em quadro branco, ou quase tudo. Portanto, a Inês foi vítima, sabe, de facto, ter uma aula dada em quadro ou dada por slides é diferente, a dinâmica da aula é diferente. Eu por acaso não... Acho que isso depende muito da pessoa que explica. Pronto, eu acho que desde que eu fiquei alérgica ao giz... Mas quando é que a professora descobriu? Foi logo não, no eu início? andava sempre com infecções de garganta sistemáticas e não percebia porquê. Mas é algo frequente ou... Pronto, desde que eu comecei a dar aulas em quadro giz, praticamente com slides em quadro branco, deixei de ter problemas. Este ano, por coincidência, apanhou-me numa altura péssima, mas de uma maneira geral deixei de ter problemas quando deixei de dar aulas em quadro giz. Agora, acho que de facto as aulas perderam um bocadinho da sua dinâmica. Não. Eu acho que não, acho que não. Acho que a professora, pronto, já fui sua aluna e acho que explicou sempre super bem e, acima de tudo, dar motivação para as coisas. Mas o facto de estar tudo nos slides é um bocadinho menos, digamos, misterioso, não é? Portanto, não, é que eu lembrei-me disto porque há uns dias a faculdade encomendou uma nova marca de giz que era supostamente contra as alergias e aquele já giz via na mal altura, escrevia. Já via na altura. Eu acho que o problema não é só o giz ser antialérgico ou não, é o apagador que geralmente está carregado de pó. Tá. Pois. E nós quando saímos da aula notamos que estamos branquinhos da cabeça aos pés, portanto acho que o giz antialérgico não resolve, pelo menos acho que no meu caso não é eficaz. Pois, então slides e marcador. É, infelizmente, mas pronto. Tenho sobrevivido. Corre bem na mesma. Professora, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, gostei já imenso. Foi torturada o suficiente? Já fui muito torturada, já fiz o meu esforço em explicar uma coisa complicada, mas que gosto muito, portanto, foi um prazer. Foi mesmo obrigada, um prazer. Nós é que agradecemos, até porque a professora, pronto, não tem estado muito bem da sua voz e queremos agradecer imenso todo este esforço e toda a paciência neste compasso de espera, porque estávamos a ter uns problemas técnicos e tal. Eu estava a trabalhar, não há problema. Portanto, muito obrigada. Em relação aos nossos ouvintes, nós esperamos que vocês também tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de um professor que gostavam que nós convidássemos, então estão à vontade. Fiquem atentos às nossas redes sociais. E, mais uma vez, obrigada, professora, e obrigada a vocês que estão desse lado a ouvir.